Vocês estão me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá dando certo agora a transmissão? Me conta aí. Perdeu não, Elba. Nós atrasamos. Então, tá me ouvindo, né? Nós voltamos aqui? Ai, graças a Deus, né? Vou ter só que cortar aí o começo da transmissão, que foi uns 15 minutos eu tentando voltar. Olá, gente! Que bom que vocês estão me ouvindo. Graças a Deus a gente vai começar, né? Era pra ter começado às 8, tô tentando aqui desde as 8. Mas faz parte, é pra gente exercitar o que a gente falou ontem, né? Uma das 10 características aí, que é a persistência. Não dá de um jeito, tem que dar de outro. A gente não desiste nunca. Isso é coisa de quem faz ao vivo, né? Se fosse gravado, a gente cortava e começava a gravar de novo. Mas como é ao vivo tem dessas coisas. E a gente não pode perder nem a estribeira e nem pode perder aí o entusiasmo para fazer as coisas porque não deu certo a primeira vez, né? Olha aí, uma boa lição para todo mundo, né? Olha que prazer também, Simone. Prazer te ter aqui na live. Boa noite, Araguaína, Tocantins. Olha aí a colega que mora na cidade que eu já morei em Araguaína, Tocantins. Gente, boa noite, nem vou me alongar muito aqui na introdução. Aliás, a gente vai começar como a gente começa toda a aula, né? Prazer estar com vocês aqui novamente. A gente começou nossa sequência de aulas ontem, né? Nós estamos nessa semana, deixa eu fazer uma breve apresentação do que a gente está fazendo e o que vai acontecer hoje, né? O que aconteceu ontem e o que vai acontecer hoje. Nós estamos na semana Mais Gestão, Mais Lucro. Hoje eu vou explicar por que esse nome, né? Por que eu batizei com esse nome. Por nada, obrigada aí, Leone, Ivanete. Obrigada. Então, nós estamos na semana Mais Gestão, Mais Lucro, onde nós fizemos uma aula ontem, vamos fazer uma aula hoje, vamos ter mais uma aula amanhã. E todas as aulas são relacionadas com gestão financeira. Quebrei um pouco o protocolo, né? Ontem nós fizemos uma live para falar sobre a profissão em demanda, que é o de gestor financeiro. E ontem a gente falou um pouco sobre comportamento, né? Eu saí um pouquinho aí do rumo aí dos cálculos, né? Eu saí um pouco da parte de cálculos. Ah, que legal! Eu dei aula no ITEPAC, lá em Araguaína. Então, a gente saiu um pouquinho lá aí do rumo aí da parte de cálculo e fomos um pouquinho para a parte de comportamento. Quem está aqui hoje que assistiu a live de ontem, a aula de ontem? Me conta aí. Quem está aqui hoje que assistiu a aula de ontem? Coloca assim, eu. Quem assistiu a aula de ontem, coloca eu. Quem não assistiu, coloca eu não. Vamos lá, começar aí a interação entre vocês e eu, né? Eu não ficar falando sozinha, até porque fica chato. Vamos lá. Quem assistiu a aula de ontem, fala eu. Quem não assistiu, fala eu não. Eu. Quem mais? Me fala aí. Tem mais gente nessa live. Tô vendo aqui o tanto de gente. Me conta aí quem assistiu a live de ontem. Eu. Boa noite, Mônica. Boa noite. Eu não. Tá convidada para assistir a aula de ontem, tá? Porque a gente tá fazendo uma sequência. E aí, ontem foi show. Que legal. Eu não. Quem não assistiu, vai assistir. Eu não. Eu não assisti, infelizmente. Então, corre no meu YouTube, que tá salva no meu YouTube, tá? A live de ontem. Eu não. Olha aí, uma ou outra pessoa está dizendo que não assistiu. Olha aí, acabei de assistir. Ontem tinha aula da pós. Que legal, bacana. Então, quem não assistiu, certo? Tem essa semana, tá? Para assistir, ela vai sair do ar essa semana, tá bom? Então, quem não assistiu, corre para assistir. Tá no ar ontem, até para poder não acumular, né? Conteúdo demais. A gente falou sobre bastante assunto ontem. Tem um e-book na página do curso. Então, o curso está sendo ministrado aqui por meio do YouTube. Porém, o conteúdo do curso, que seria e-book sobre o conteúdo das aulas do dia, e algumas atividades eu estou colocando numa página, né? Onde eu estou reunindo as últimas lives que nós fizemos, as aulas que nós estamos dando, que foi a aula de ontem, vai ser a aula de hoje, a aula de amanhã, juntamente com o conteúdo aí das atividades para ajudá-los aí a fixar o conteúdo. Então, quem ainda não acessou a página, eu vou colocar o link aqui da página, tá? Um minutinho.
chat, vocês vão entrar na página, a página vai estar reunida, todas as aulas vão estar lá, tá? Me acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, ótimo, é bom que tu vai me dando feedback, aí está tudo certo nas duas mídias, né? E lá vai ter a atividade do dia, tá? Então, lá no dia de hoje, nós temos 3 atividades. Uma delas já foi disponibilizada, que é para vocês poderem imprimir e acompanhar aí para fazer as anotações que precisarem, né, ser feitas. E tem mais 2 atividades que eu vou disponibilizar daqui para o final da aula, tá? No gatilho aqui para só organizar lá a página, ok? E hoje nós vamos concluir o assunto de ontem, né? Ontem nós começamos falando sobre empreendedorismo. Algumas pessoas não assistiram a aula de ontem, mas eu vou fazer uma breve apresentação da aula de ontem, uma breve apresentação minha, né? Porque tem gente nova aqui na nossa aula. Então, eu sou Mônica Serra, trabalho com consultoria na área financeira, atendendo empresários e funcionários do departamento financeiro. Já faço isso há bastante tempo, gosto demais do que eu faço, adoro falar sobre finanças. Quem já viu aí meu conteúdo no canal, acho que dá para perceber, né, que eu gosto de falar sobre o assunto. Tenho formação em contabilidade, pós-graduação na área. Quem assistiu a live de ontem vai ter um breve currículo meu ali na introdução da live. Quem não assistiu, assiste a live de ontem. Ela vai estar disponível durante essa semana, tá? E na aula de hoje, nós vamos falar como aproveitar e impulsionar a carreira da gente trabalhando aí com a gestão financeira, aproveitando tudo que a gestão financeira pode proporcionar para quem trabalha no financeiro das empresas, quer seja empresário, quer seja funcionário. Agora, nós não vamos mais usar o termo empreendedor, porque empreendedor diz respeito a todo mundo. A gente aprendeu ontem que nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. Então, tanto o empresário quanto o funcionário podem ser ou não empreendedores, né? Obrigada, Cristina, pela força. E aí, quem está pedindo os likes aí, me ajuda durante a live aí para lembrar a galera aí de dar o like. Então, antes de vocês darem os likes, eu gostaria de pedir para quem está me conhecendo aqui pela primeira vez e possa estar se inscrevendo aí no meu canal, se inscreve no meu canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando a gente fizer as nossas aulas e também tem convite para você estar me seguindo no meu Instagram. Quem está aqui no Instagram também, me segue aí no Instagram, quem ainda não me segue, e vem aqui se inscrever no meu canal do YouTube, tá? No canal do YouTube a gente tem conteúdo de mais longa duração e no meu Instagram tem as pequenas dicas, até porque é assim que essas mídias funcionam, né? Funciona melhor para essas mídias. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre como ser bem remunerado, aproveitando o conteúdo aí de gestão financeira. Nós estamos com a nossa hora avançada. Vocês querem ir falando de onde vocês são enquanto eu começo o conteúdo de hoje? Vocês vão me ajudando aí com isso? Ah, eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Vocês querem ir me contando de onde é que vocês são? Só para eu poder ficar sabendo. E aí, enquanto vocês vão me dizendo de onde vocês são, eu vou explicar o que eu deveria ter explicado ontem, acabei esquecendo, né? Conselheiro Lafayette, ó, tem gente falando aqui no Instagram. Eu coloquei o nome dessa semana Mais Gestão, Mais Lucro, já usei esses nomes outras vezes, mas aí o que acontece? Por que gestão? Porque a definição da palavra gestão é ato de gerir, de administrar e de ter gerência. E o que é administrar? Nova Viçosa, Bahia, Brasília, São Paulo. O que é administrar? É um processo aí que tem 3 palavrinhas, 3 verbos, aliás, 4 verbos aqui, né? Que dizem respeito a administrar. Planejar, organizar, dirigir e analisar, né? Controlar. Então, seria planejar, organizar, dirigir e fazer os controles. Então, administrar é tudo isso, né? E aí, por isso que eu coloquei o nome da semana Mais Gestão, porque quando a gente consegue aí organizar, dirigir, controlar, planejar, organizar, dirigir e controlar os dados financeiros. Goiânia, Americana, Jacareí, Manaus, Ferraz de Vasconcelos, São José dos Campos, Goiânia, olha aí, 2 pessoas aí da mesma cidade que eu estou falando, né? Vocês estão morrendo de frio aí porque aqui eu tô, viu? Meu pai eterno. Exatamente. E aí a gente pega e entende que gestão é tratar dessas informações aí sempre olhando para o passado, né? Não tem jeito.
A gente olha para o passado para poder projetar o futuro. O ciclo PDCA é uma das ferramentas. E por que mais lucro? Porque, olha, se eu sou funcionário, eu fazendo uma melhor gerência dos dados financeiros, eu vou conseguir ter melhores colocações no mercado, eu vou conseguir ter mais independência e autoconfiança. Lembra das características que nós falamos ontem? Ó, Trindade está pertinho de mim. Tá matando de frio aí também, Trindade? Aonde que tá 0 grau? Nossa, aqui em Goiânia deve estar o quê? Uns 15 graus. Eu tô para morrer de frio. Imagina se fosse 0. Deus me livre. Salvador. Mônica, uma pergunta. Para ter uma base de finanças e trabalhar em controladoria, setor financeiro, qual seria a melhor formação, na sua opinião, como primeira graduação? Contábeis ou gestão financeira? Gente, olha, eu sou suspeita para responder isso aí, tá? Eu acho que a parte de contabilidade, ela é importante. Teve até uma pessoa que fez um comentário aí na live de ontem, a respeito de todos os pontos de vista, né? Hoje a gente vai falar, inclusive, um pouco sobre isso, onde ele falou assim que a contabilidade ela é passado, né? Cemitério, e a administração analisa futuro. Tem mudado muito esse conceito, tá? Não existe mais essa regra de que contabilidade olha só para o passado e não olha para o futuro, não. Agora, ó, eu vou abrir aqui, antes da gente continuar, né? Eu gosto da iteração. Trindade está congelando, Goiânia, para mim, Goiânia está congelando também. Meu Deus do céu. Logo eu que vim lá do Ceará, morei no Maranhão, agora estou aqui em Goiânia. Eu vim para Goiânia porque eu pensava que aqui era mais fresquinho, né? Mas aqui tem acho que uns 3 dias no ano fresquinho. Hoje é um deles, né? Amanhã deve ser outro, depois da manhã é outro. Aí no final de semana esquenta de novo. Meu Deus, aqui está matando de frio. Vamos olhar, eu vou responder a sua pergunta já, pera, ó. Eu vou responder a sua pergunta o seguinte. Deixa eu ver aqui uma resposta mais objetiva. Não tem, né, mais objetiva? Vamos pegar as maiores, as mais completas mesmo. Não é objetivo. É o seguinte, o objeto, eu ia escrever aqui para vocês, mas eu não estou achando do jeito que tem que estar escrito, então. O objeto de estudo da contabilidade, deixa eu ver aqui onde é que eu acho escrito bem bonitinho. TPC, objeto de estudo da contabilidade. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio das entidades e suas mutações, certo? Então, quando a gente fala patrimônio das entidades e suas mutações, quais são as entidades? Pessoa física e pessoa jurídica. Esse é o objeto de estudo da contabilidade. Se você quer saber o que a ciência estuda, olha o objeto de estudo dela. Objeto de estudo da gestão financeira, né? Foi a pergunta. Vou ver se eu acho o objeto de estudo da gestão financeira aqui no Google. Ele me responde, ó. O objeto de estudo da gestão financeira é planejar, organizar e direcionar e controlar o capital de uma empresa. Objetivos da gestão financeira são guiar as decisões de investimento, de uso do capital para ferramentas e tecnologia, para pagamento, incluindo pagamento de contas, funcionários, etc. Esse é o objeto de estudo da gestão financeira. Não sei nem porque não está indo, acho que é porque ficou grande, né, o texto. Objeto de estudo da gestão financeira. Planejar, organizar, direcionar e controlar o capital de uma empresa com o objetivo de aplicações, né? Qual é o objeto de estudo da administração? Sim, a contabilidade está se tornando cada vez mais consultiva, isso é verdade. Objeto, nós vamos falar sobre isso, inclusive hoje. Da administração, vamos ver o objeto de estudo da administração, porque eu não sei decorar de todas as ciências, tá? Administração ou gestão é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas para administrar. O termo administração significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas.
Esse é o objeto de estudo da administração. O objeto de estudo da contabilidade é estudar o patrimônio e suas mutações. Então, a ciência que consegue, através das suas regras e dos seus princípios e de suas convenções, evidenciar como acontecem as mutações dentro do patrimônio das empresas e das pessoas físicas, é a contabilidade. É ela que traz a ciência que estuda essa modificação. Não é outra ciência. Então, se você estiver falando em controladoria para fazer a gestão dessa informação e fazer análise dessas informações, aí seria contabilidade. A administração, ela estuda a gestão e direção aí dos recursos, podem ser recursos pessoais, né? Recursos financeiros e etc. E a parte de planejamento, com o objetivo de atingir uma meta. Só que quando a pessoa trabalha num setor de controladoria, ela pode ser admitida tendo formação em contabilidade, administração, economia, gestão financeira e áreas afins, né? Na verdade, são essas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Parece que vocês adivinharam. Sim, todas essas ciências se complementam, né? Inclusive, como eu falei ontem, são ciências, administração, economia e contabilidade, como eles são cursos de mesmo período de duração, os 3 primeiros semestres, eles têm a disciplina praticamente igual, onde você pode migrar de um curso para o outro, solicitando a alteração junto à coordenação do curso. Então, é um curso onde nos 3 primeiros semestres você pode migrar entre eles ali, em algumas faculdades, sem nenhum problema, sem ter que fazer novo vestibular. Por quê? Porque são áreas afins, né? Mas quem se dedica a estudar o registro do patrimônio, da mudança, dessa modificação que acontece no patrimônio, é a contabilidade, certo? Então, mesmo que você não tenha formação na contabilidade, você precisa entender como essa modificação acontece para que você possa gerar relatórios aí mais consistentes quando o assunto for finanças empresariais. É assim que eu penso, tá? Porque foi a ciência, é a ciência que se dedica a fazer isso desde que o homem registrava as coisas em caverna, pelo amor de Deus. É tempo demais. É tempo demais pensando em como registrar e evidenciar aí os fatos contábeis, né? Então, o foco dela é exatamente esse. E hoje ela está partindo para esse lado mais consultivo, sim, alinhando com as ferramentas aí de administração e das outras ciências. A parte de gestão financeira, ela foca muito na parte de investimento, não é isso? Acho que é bem parecido, ela se aproxima nessa parte de investimento um pouco da economia, penso eu. Mas qualquer uma dessas formações, elas são cotadas para trabalhar na parte de controladoria. Pode ser. Certo? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco mais sobre o assunto de hoje, né? Então, por isso que eu defini mais gestão, mais lucro, porque gestão diz respeito aí a essas ações, né? Ai, meu Deus, abri o trem errado. Isso aqui. Essas ações aí, que é o ato de gerir ou administrar, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, a gente está pensando aqui em fazer tudo isso. E quando o funcionário ele consegue melhorar a gestão dele, baseada ali nas características que a gente falou ontem, né? A gente falou que o funcionário também pode ser empreendedor, através do intraempreendedorismo, ou então empreendedor aí corporativo, né? Nós estávamos falando ontem. Estavam falando em trabalhar no setor de controladoria. Quem trabalha geralmente na controladoria exerce a função de controller, né? O cargo de controller, a função não, o cargo de controller, geralmente, tá? Mas existem outras pessoas. Essa parte de controladoria ela é muito relativa, depende da empresa, como é que ela estrutura os setores dentro dela mesma. Tem um vídeo meu no meu canal aí falando sobre todos os setores, não, vários, né? Existem vídeos aí no meu canal onde a gente fala sobre os setores e fala também sobre os setores por porte de empresa. Então, vai variar de empresa para empresa o que ele vai concentrar lá na controladoria. Tem gente que coloca um setor de controladoria, tem empresa que coloca controladoria e planejamento, tem empresa que bota junto com a tesouraria, então, assim, é muito relativo de empresa para empresa. Enfim, mas a finalidade da controladoria, a gente vai falar um pouco hoje sobre isso. E quando a gente está falando de empresário, quando ele tem mais gestão, ele vai ter o quê? Mais resultado no negócio dele, porque ele vai ter mais segurança para tomar decisões e saber quais são as ações que ele tem que ter para gerar resultado positivo na empresa, para ter independência e autoconfiança também, e para um assunto que a gente comentou ontem,
A gente falou, é fundamental para um controle saber de tributos. Depende muito da estrutura do departamento de controladoria, mas é importante. A gente vai falar sobre isso hoje, gente. Vou molhar meu bico, não. Fiquem atentos aí, vocês vão a fazer as anotações necessárias, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Para poder ele entender o que ele quer das informações do financeiro e para que ele possa contratar melhor, saber qual tipo de perfil de pessoa que ele quer para trabalhar no financeiro da empresa. E eu estou falando isso porque eu quero desmistificar essa história de que empresa de micro e pequeno porte, até empresa de médio porte, ela tem que só controlar recebimento e pagamento, pasta Z, datas de pagamento e datas de recebimento. Eu já atendi empreendedor que a gente passou, sei lá, 2 meses, porque ele queria o histórico dele, corrigindo data de lançamento em sistema, porque a preocupação dele era tamanha com a data de pagamento que as outras datas que o sistema coletava estavam todas desorganizadas, né? Então, é importante a gente saber que na micro e pequena empresa e na empresa de médio porte, pode sim ser feito gestão igual a empresa grande. Já postei isso aí também no meu Instagram, onde eu falei que não é porque você é pequeno, você tem que pensar pequeno, você pode pensar como grande. E você pode começar a fazer gestão como grande também. Aliás, pode não, deve, né? Para poder você sair dessa estatística onde fala que 65% das empresas elas fecham em até 5 anos, né? Uma estatística aí cruel. Então, por isso o nome Mais Gestão Mais Lucro. Então, cabe tanto para quem é empresário como para quem é funcionário, então terceirizado também, né? A gente fala dos terceirizados também. Eu gosto de falar de pessoas que mexem com financeiro. Então, eu falo para pessoas que trabalham com financeiro das empresas, tá? Não é financeiro de pessoa física, financeiro de pessoa jurídica. E aí, o que acontece? Eu separei um material que eu peguei justamente sobre a importância da gestão financeira nesse exato momento. E aí eu vou compartilhar esse material aqui com vocês através... Já estava pronto, eu não sei o que foi que houve. É porque eu fechei. Através dessa tela, onde a gente vai mostrar algumas informações que estão aqui nessa página da Exame, certo? E aí, nós vamos discutir justamente esse artigo aqui, tá? Ótimo falar de pessoas para trabalhar com financeiro. Foi justamente esse o foco da nossa aula de ontem. Já. Gente, pode ir colocando as perguntas aqui. Eu fico lendo as perguntas, de vez em quando eu fico querendo responder todas de uma vez, mas pode ir colocando que já a gente vai respondendo. Então, vamos lá. Aqui nesse artigo eu peguei ele dia... Deixa eu ver se tem a data aqui. Acho que mais para baixo tem a data, ó. Ele foi publicado dia 1º de junho, às 8 horas da manhã, onde fala o seguinte: 5 cargos da área financeira mais procurados e com salário de até 25 mil. Eu estou falando de salário e de cargos, mas isso daqui vale para empresário também, tá? Por quê? Porque como a gente está falando do financeiro, pode ser que aqui na nossa live nós tenhamos algum empresário. Se tiver algum empresário, por favor, diga aí: eu sou empresário, eu tenho uma empresa. Me conta aí, quem que é empresário? Eu sou empresário. Até mesmo quem é PJ, né? Empresário da sua própria empresa de consultoria ou então de assistente financeiro. Quem que é empresário? Me conta aí. Eu falei em uma live anterior que quando a gente é empresário, olha aí, eu sou empresário, então deve ter mais empresário aqui nessa live. E aí o que acontece? Quando a gente é funcionário, às vezes a gente tem dificuldade de determinar o prolabore. Como vou saber meu lucro? Já a gente fala sobre isso também. Comecei a estudar contabilidade pensando em trabalhar no financeiro, porque nunca vai sair de moda. O financeiro não sai de moda nunca, né? Porque toda empresa tem. PJ, eu. Então, quando a pessoa tem uma empresa, o que acontece? Aí tem um bocado de empreendedor aí individual, né? Que nem a gente estava falando ontem. Não só na Constituição, mas no tipo de empreendedorismo. Assistente financeiro virtual. Quando a gente está falando sobre empresário, e esse empresário ele faz o financeiro da sua própria empresa, aliás, quando ele faz qualquer coisa na sua própria empresa,
ele sente uma certa dificuldade de determinar o seu prolabore. Alguns deles, a grande maioria, pensa assim, fui eu que abri a empresa é minha, quem manda sou eu, então eu tiro o tanto que eu quero. Só que tem que pensar o seguinte, a gente tem que primeiro preservar a saúde financeira da empresa para que a saúde financeira da pessoa física seja preservada também. Então, é importante, até por questões de comportamento, o empreendedor definir o seu prolabore. E uma forma da gente definir o prolabore, é o tanto de empresário que tem nessa live, olha aí que legal. Então, uma forma da gente definir o prolabore é identificando, olha aí, contador e administrador, é identificando o tanto de atividades que são desenvolvidas pelo dono da empresa na empresa, identificando o tempo de dedicação de cada uma dessas atividades e identificando a remuneração que ele pagaria caso ele fosse contratar uma terceira pessoa para executar exatamente aquilo e colocar ali um fatorzinho de risco ali nesse cálculo, né? Essa é a forma ideal de determinar o valor do salário de uma pessoa sem sacrificar o negócio. Porque eu não estou dizendo que eu não quero mandar na empresa de ninguém não, tá? Isso é só uma sugestão. Até porque muitas pessoas, eu já atendi muitas pessoas que tinham empresas, não faziam isso, e depois o principal gasto da empresa era justamente o prolabore do dono, né? Então, tem que cuidar disso aí para que a empresa não venha a descontinuar por uma falta de observação nesse detalhe, né? Então, isso pode acontecer, né? Essa descontinuidade. Se o nível financeiro da empresa há pouco, ainda tenho muitas dúvidas. Está no lugar certo. Sou suspeita para falar, mas acho que está no lugar certo. É isso aí. Certo? Então, aqui nós vamos falar sobre esses cargos que são procurados. Então, isso aqui serve também para quem é dono de empresa, não só para quem é funcionário, para poder a pessoa entender que tipo de profissional ela poderia estar contratando ou deveria estar contratando de acordo com o que ela executa na empresa dela, identificar, assim, o prolabore dela, mas claro que tem que isso ser alinhado com a capacidade de pagamento da empresa, né? Tudo, a resposta de todas as perguntas está dentro da empresa. Costumo falar isso. Então, vamos ver vários pontos aqui nesse conteúdo. E eu estava logada e agora desloguei. Só logar aqui de novo para poder sair os negócios da frente aqui, né? Minha conta, deixa eu ver aqui. Estranho. Tá isso, né? O trem saiu do lugar. Entender. Isso saiu, né? Ah, aqui. Eu voltei. Aí, mas não. Eu voltei. E aí, aqui estava falando sobre. Aqui, voltou. Aqui fala o seguinte, ó. Especialistas dessa empresa de Headhunter aqui revelam as 3 habilidades mais procuradas por recrutadores para vagas da área financeira. Então, ele estava falando sobre as principais habilidades aí que são observadas hoje em dia para quem vai trabalhar na área financeira. Então, aquela contabilidade de cemitério ficou no passado. Hoje, os principais perfis estão relacionados com a pessoa saber relacionar números à estratégia da empresa, a pessoa saber. Deixa eu entrar aqui, deixa eu mostrar. Saber relacionar os números com a estratégia da empresa, ter boa capacidade de comunicação com diferentes áreas e níveis hierárquicos dentro da própria empresa, então a pessoa tem que caminhar dentro da empresa. E a Alessandra do Rio de Janeiro. E tem inglês avançado, que esse é um dos requisitos que é pouco, como é que eu falo? Pouco completado, né? Por quem? Pelas pessoas que estão concorrendo a essas vagas. Então, geralmente, esse requisito às vezes é até deixado de lado, porque poucas pessoas somam as 3 habilidades aí.
Então, só fazer contabilidade olhando só para número, olhando só para as técnicas, sem alinhar com a estratégia do negócio, ficou no passado, né? Então, não existe mais. Agora é tudo, como foi falado aqui, uma contabilidade mais consultiva. E aí a gente pode relacionar com o tema que a gente falou ontem. Aqui, ó, nós temos essa seguinte frase aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, ele fala que além da crise, a área financeira tem passado por uma mudança nos últimos anos. O tipo de profissional que é procurado, ele está muito mais ligado ao negócio. Não se fala mais que o setor financeiro é um setor de back-office, né? Mas que está à frente na parte estratégica. Então, não é só fazer cálculo, é trabalhar a parte estratégica também. E aqui também fala o seguinte, que boa parte das posições, ele dá até uma sugestão, né, para quem está buscando alguns cargos aí, né? Boa parte das posições, elas não são publicadas. Isso aqui a gente está falando de grandes empresas, tá? Repete o primeiro, por favor, que primeiro, nem me lembro mais, já falei tanta coisa. Diz aí o que foi que eu comecei falando aí. Ah, saber relacionar números à estratégia do negócio, é esse? Aqui, ó. As 3 habilidades novas que os recrutadores têm procurado são saber relacionar números à estratégia do negócio, ter boa capacidade de comunicação com diferentes áreas e níveis hierárquicos e inglês avançado, que é uma questão que não tem sido muito preenchida, né? A parte de inglês avançado. E aí aqui fala também o seguinte, boa parte das posições elas não são publicadas em Headhunter ou empresas de recrutamento de uma forma geral, né? Então, acionar os seus contatos profissionais, marcar cafés virtuais para se conectar e ter proatividade de perguntar sobre posições abertas é essencial. Então, aqui, ó, nesse único parágrafo, nós, por nada, era isso mesmo, Driele? Respondi a tua pergunta? Nesse único parágrafo aqui, nós podemos relacionar a 3 comportamentos que nós citamos ontem. Ontem nós citamos 10, né? Relacionar com 3 comportamentos, por exemplo. Boa parte das posições não é publicada, né, para o público externo. Então, acionar os contatos profissionais, isso aqui é o quê? Busca de oportunidade de iniciativa, né? Você tem iniciativa de buscar as vagas que existem ou então as possibilidades que existem através de seus contatos profissionais. Aí, entre contatos profissionais, entra o quê? Você ter rede de contato e network. Beleza. Rede de contato e network. Então, isso daqui tem absolutamente tudo a ver com o que nós falamos ontem. E, por fim, aqui, nós temos aqui o inglês, que acaba sendo o quê? Você ter, eu não digo nem só o inglês, mas todo o conhecimento que você tem que adquirir para aproveitar bem a oportunidade, né? Seria justamente você desenvolver outra característica que seria independência e autoconfiança. Quando é que a gente adquire independência e autoconfiança? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Se a gente sabe o que a gente está fazendo, o outro acredita no que a gente está falando, né? Então, a gente tem que adquirir o conhecimento que a gente precisa para poder fazer isso. E aqui a gente tem 5 áreas bem demandadas agora, que foi relacionada agora em junho, né? Por essa empresa aqui de recrutamento, onde eles falam que, olha aqui as vagas que foram bastante demandadas para a área de finanças e as faixas salariais. Trabalhei numa empresa onde o prolabore era de R$500 para cada sócio. Ok, se tiver outra forma de remuneração, tudo bem. E se isso for por um determinado tempo, tudo bem. Porque ninguém vai assumir um risco numa empresa para ficar ganhando eternamente R$500. Mas se for por um propósito, perfeito. Às vezes tem gente que bota um prolabore pequeno e bota um percentual de participação para um determinado desempenho, para a pessoa desempenhar cada vez mais, poder ganhar mais e a empresa ganhar mais. Beleza. Não pode ser eterno, né? A pessoa investindo na empresa para ganhar R$500 não faz sentido. Mas se foi por um propósito, faz todo sentido, sim. Então, vamos lá. Analista contábil. Essa foi a primeira função aqui, o primeiro cargo que foi falado sobre demanda aqui, alta demanda aqui nesse momento, né? E o que faz um analista contábil? Ele é o profissional responsável por classificar e conciliar, fazer a conciliação contábil e também financeira. Então, veja que agora o analista contábil ele não está se fixando apenas na parte contábil. Ele está indo para a contabilidade financeira também.
Apuração de impostos diretos e indiretos. Às vezes o prolabore é baixa e a distribuição de lucro é alta. Exatamente. A gente tem que lembrar que a distribuição de lucro, teoricamente, ela deve acontecer no final do ano, né? Então, se eu distribuo lucro todos os meses, eu tenho que observar como é que eu tenho que me comportar em relação à legislação. E, às vezes, o fato de eu estar distribuindo lucro todos os meses é somente uma forma legal de pagar menos impostos. Na verdade, é prolabore. Então, vamos falar de essência, né? Essência sobre forma, adoro o princípio. O princípio da essência sobre a forma fala o quê? Não importa como você está registrando, o que importa é o que de fato está acontecendo. Então, se o empresário faz uma retirada de prolabore de R$ 500, que na verdade nem pode, né? Ela deve ser de pelo menos um salário mínimo. Vamos lá, uma retirada de prolabore de um salário mínimo e faz a distribuição do lucro, do valor, da diferença do que ele retira todos os meses, isso é só pro forma, tá? Isso é só por uma questão tributária. Na verdade, se ele depende desse recurso todos os meses, o nome disso aí na gerência, na parte gerencial, é prolabore, tá? Não importa a forma, a essência é um prolabore. Professora formada em administração com pós-graduação em gestão financeira e análise de risco, não pode atuar na área contábil de uma empresa, inclusive assinar relatórios contábeis? Olha, relatório contábil é exclusivo de contador, né? Assinar balanço, essas coisas, é exclusivo de contador. Certo? Beleza? O assunto nosso nem é prolabore, né? Mas vocês estão perguntando, eu estou respondendo. E aí, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A função do contador operacional está acabando cada vez mais. Adoro essas aulas assim interativas, tá? Vocês estão me fazendo muito feliz hoje. E quem não tá conseguindo acompanhar aí, porque eu tô toda hora fugindo aqui do meu raciocínio para responder as perguntas, tenta me acompanhar, porque é rica demais. Esse monte de pergunta é rico demais, gente. A função do contador operacional está acabando, pois cada vez mais os softwares integrados eles estão integrando dados do financeiro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Sistema não faz nada só, não. Nós temos sistema, já tem uma vida todinha, e por que até hoje o sistema de gestão aí, os ERPs aí, a maioria deles nem funciona? Nem funciona que eu digo assim, para gerar informação que seja realmente eficaz para a gestão do negócio. Porque depende de uma pessoa, entre a cadeira e o computador, para fazer o lançamento adequadamente. O sistema não faz nada só, não, tá? Ó, eu sou analista contábil, mas ainda não trabalho nessa parte de planejamento. Você vai ter uma grande oportunidade de fazer isso. Quem assina é contador, exatamente, possibilitando uma contabilidade em tempo cada vez mais real e consultiva. Sim, isso é verdade também. Pode ser distribuído no lucro no mês? Sim, pode. Desde que tenha contabilidade e não é só ter a contabilidade. Tem que ter contabilidade com fechamento mensal e tem que estar previsto isso no contrato social, né? Que a distribuição vai ser feita de forma mensal. Vamos lá. E aí, eu não disse que não podia, eu disse que se ele distribui todos os meses, isso não é distribuição. É distribuição só pela forma, porque ele está fugindo de uma tributação por um meio legal, que é distribuindo lucro, que em breve, né? Deus abençoe que não passe, né? Talvez não, tomara que não passe na Câmara, já foi enviado, né? A tributação na distribuição de lucro, senão vai mudar toda a estratégia de todo mundo e vai atrapalhar bastante, enfim. Mas se ele faz isso todos os meses, gerencialmente isso não é distribuição de lucro, isso é prolabore, foi isso que eu falei. Beleza? Vamos avançar, senão a noite não termina, gente. Eu não vou ficar aqui a noite todinha, não. Oi, Mônica, eu tô adorando suas aulas. Que bom, obrigada. Meio doidinha assim, mas dá pra entender, né? E aí, que mais? Eu peguei um exemplo na Cato, tá? Que fala o seguinte, que um analista contábil, ele realiza análise... Aliás, eu nem concluí, né? Ele é responsável pela escrita contábil e financeira, agora está juntando as duas coisas, né? Beleza? Apuração de impostos diretos e indiretos, elaboração de relatórios contábeis e análise de lançamentos e despesas. Beleza? Na Cato, eu fui pesquisar lá e pesquisei como é que fala? Uma vaga, né? Ai, meu Deus, eu tô bem no meio. Oh, Jesus. Tirar aqui do meio. Enfim. Ai, não vou conseguir.
Vai ficar aí. Não tô conseguindo não, enfim. Aí, agora. Desse lado aqui, porque desse lado da tela quase não tá tendo conteúdo. Então, vou ficar do lado de cá. Certo? Então, aqui na Cato fala, realiza análise, classificação contábil e financeira, desenvolve obrigações acessórias e apura impostos diretos e indiretos, elabora balanços e balancetes, existe diferença entre os dois, tá? E relatórios contábeis por meio da análise de lançamentos e despesas. Perfil, contabilidade, finanças, custos e balanço. A formação geralmente, aliás, a formação é em contabilidade, né? Mas para ser analista contábil até dá para atender, para receber pessoas de outra formação, caso a pessoa tenha habilidade, se ele tiver habilidade e conhecimento, porque ele não vai assinar, né? Que vai assinar o contador. Enfim, salário de 6 a 9 mil reais. Motivo para alta: necessidade de reforçar equipes de suporte à gestão em meio à crise. Então, gente, olha, se o micro e o pequeno não conseguir compreender que é o seguinte, quando tem um movimento nas grandes empresas, a micro e a pequena, para micro e para pequena e para média também, serve de alerta. Se as grandes estão fazendo esse tipo de contratação para reforçar as equipes nesse momento de crise, é por quê? Porque nesse momento o número está fazendo toda a diferença. Além da crise, a área financeira tem passado por uma mudança nos últimos anos. O tipo de profissional que é procurado é muito mais ligado ao negócio. Então, ele está ligado não só aos números, mas ao negócio e à gestão. Por quê? Porque fazer gestão dos dados, e principalmente das entradas e saídas, hoje é o que está na moda. Porque as coisas estão mudando muito rápido, o cenário está mudando muito rápido. Então, tem que ter alguém monitorando isso aí, para poder as decisões serem menos emocionais e mais racionais, ok? Calma que eu vou te indicar um curso bom amanhã, não se preocupa não. E aí, o que acontece? Aqui na área contábil, desespera não, dá para aprender isso sem curso superior, não se preocupa não. O percentual de aumento foi de 20% para essa vaga de analista contábil. E quais são os conhecimentos necessários para assumir uma vaga tipo essa? Conhecer sobre fazer planejamento, contabilidade financeira, não apenas a contabilidade fiscal, análise de custos. Então, é uma pessoa que tem que entender de custo, processo de custo. E olha, eu vou te falar. Gente, custo é a coisa mais maravilhosa que existe na face da Terra. Quem não gostou da disciplina de custos, na época que fez o curso de contabilidade, perdeu uma grande oportunidade. Mas eu ainda vou montar um curso sobre custos, tá? Porque poucas pessoas têm habilidade em trabalhar com custos e ensinar custos, né? Então, é uma área, assim, que tem demanda demais. E tem pouca gente, né? É isso aí, ajuda do empreendedor na tomada de decisão. Então, análise de custos, análise de balanços. Aí tem que entender de ciências sociais e da parte de comunicação. Estava lá no Cato, tá? Não sou eu que estou inventando, não. É porque eu não quis abrir várias páginas aqui, até porque senão fica meio confuso. Tem que entender um pouquinho da parte tributária, né, também. Um pouquinho não, muito, né, da parte tributária. Orçamento empresarial, matemática financeira e, às vezes, alguns cálculos de estatística, tá? Aí alguém perguntou muito qual é a diferença de planejamento para orçamento. O fruto de um planejamento é um orçamento, né? Aí você faz um planejamento, do planejamento sai um orçamento, e daquele orçamento você tem uma trilha ali para poder seguir, certo? Tenho formação superior em administração, fiz pós em gestão de pessoas e agora estou na área financeira. Então, você está no canal correto, porque aqui a gente fala só de financeiro aí para empresas. As habilidades que foram identificadas lá no perfil da Cato seria ser objetivo e ter raciocínio rápido. Então, eu tirei apenas de uma vaga, tá? Por que eu estou falando sobre uma vaga? Porque isso aqui vai variar muito pelo posto da empresa. Meu próximo projeto, já me pediram um curso de balanço, inclusive eu fiz um curso de balanço esses dias, tá? Nem divulguei em ampla escala, balanço gerencial, não foi contábil, tá? Foi gerencial. Se foca em um, eu perco, como é que é? Como conciliar a faculdade e as informações de finanças. Se foca em um, eu perco o foco no outro. Acho que não, dá para associar, sim. Não doida total, fica não, vai dar tudo certo. Curso de gestão financeira intensiva na prática, quero muito, tá no lugar certo, Tamires, não se preocupa não.
E aí, o que acontece? Nós temos essas áreas. Vocês estão anotando? Eu deixei um e-book para vocês lá na página. A página está fixada aí no topo do chat. E lá tem espaço para vocês anotarem tudo isso aí que eu estou falando. Vocês têm que estar anotando. Para vocês se situarem, né? Do que vocês querem. Então, essa é a função do analista contábil, né? Aqui a gente não tem nem foco em falar de pessoas que querem trabalhar na parte no escritório de contabilidade mesmo, não, porque meu foco é gestão empresarial na parte mesmo lá da empresa e não da empresa contábil, né? Apesar de que a empresa contábil está muito focada agora na parte financeira, né? Eu sei porque eu tenho alunos que são de escritório de contabilidade, né? Que estão fazendo treinamento comigo. E aí eles estão procurando habilidades aí nessa parte financeira, tanto para ajudar os clientes, como também para ajudar o próprio escritório, certo? E aí nós temos aqui, ó, um outro cargo, coordenador de contas a receber. Manda no WhatsApp também, por gentileza. Só na página. Material só na página. Então, entra no link da minha bio, se inscreve no curso, tá? Dessa semana. E aí lá você vai receber o link para entrar na página e receber o material, tá bom? Aí, sim, anotando tudo. É isso aí, Simone, anota tudo. Aí nós temos aqui, porque ontem alguém perguntou assim, cargos do nível tático. Não me lembro quem perguntou. Cargos do nível tático, o que precisa para isso? Olha aí, nós estamos falando sobre isso justamente hoje. Então vamos lá. Coordenador de contas a receber com foco em crédito e cobrança. Isso vai depender do porte da empresa. Entra lá no link da minha bio, na primeira opção tem lá, Semana Mais Gestão Mais Lucro, do dia 28 ao dia 30. Clica lá, se inscreve que você vai receber o acesso, tá bom? E aí, fui promovida para a função do financeiro e eu era assistente administrativo, tá tenso. Vai dar tudo certo, Cláudia, não se preocupa não. E aí, coordenador de contas a receber. Vai ficar gravado, Agnaldo, só essa semana, tá? E aí, o que acontece? Coordenador de contas a receber, o que ele faz? Ele é responsável por acompanhar a liquidação dos títulos e vencimento, cobrança de débitos em aberto, conciliação de retornos bancários, efetua renegociação de contratos, dívidas e pagamentos. Gente, olha, deixa eu falar um negócio. A gente pode pensar assim, para que um coordenador de contas a receber, né? Gente, dependendo do porte da empresa, do tipo de público que aquela empresa tem, de cliente, né? E dependendo do volume de operações que a empresa tem, é de suma importância ter um coordenador de contas a receber. Sabe por quê? Porque às vezes a empresa perde dinheiro porque deixa de receber o dinheiro. Já atendi empresário, tudo bem, era de uma microempresa. Já atendi por nada. Já atendi empresário de uma empresa de pequeno porte, onde ele estava com um monte de dinheiro lá no contas a receber e ele não estava observando que ele estava com um problema nesse setor. E ele tinha que dar uma atenção nesse setor. Então, empresas maiores que têm vendas muito pulverizadas, vou dar exemplo, material de construção, loja de departamento, ferragista, grande, tem que ter alguém coordenando contas a receber. Porque tem que fazer acompanhamento, principalmente se for cidade de interior. Por que cidade de interior? Porque cidade de interior tem um hábito, aliás, não é nem só cidade de interior, determinados segmentos tem o hábito de vender em carteira, é característica do negócio. Faz lá um carnezinho em carteira, a pessoa parcela em não sei quantas vezes, todos os meses ele vai acompanhar e fazer o pagamento disso aí. Então, quando a empresa tem essa característica, ele tem que ter alguém coordenando esse contas a receber, senão ele vai deixar dinheiro na mesa, né? Deixa dinheiro lá na pastinha, lá na caixinha lá do contas a receber, e ele nem está percebendo que não está recebendo e está correndo atrás de fazer novas vendas. Então, esse cargo aqui ele é bem demandado. E aqui está falando de perfil da vaga, o perfil analítico com boa comunicação e conhecimento em matemática financeira. Por quê? Porque tem que calcular desconto, tem que calcular juros de período, tem que calcular as taxas de precificação e assim por diante. Aí já fui coordenador de contas a pagar. Aí, empresas que têm volumes grandes de contas a pagar também tem que ter um coordenador para poder acompanhar, para não perder as datas, para negociar novos prazos e assim por diante.
Conhecimento em RP é um diferencial. Salário de 9 a 13 mil, isso aqui é uma empresa de grande porte, a gente sabe, né? Porque uma empresa de pequeno porte dificilmente vai conseguir pagar um salário desse. Então, o salário é pelo cargo e também pelo porte da empresa, tá? Motivo dado ao cenário atual, várias empresas precisarão solicitar renegociação de contratos, dívidas e pagamentos. Outra coisa que essa pessoa tem que entender um pouquinho é do Código de Defesa do Consumidor, né? Dependendo se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica. A minha sugestão é que essa pessoa entenda também um pouquinho de credit score, né? Como montar uma análise de crédito quando o cliente é pessoa física ou quando o cliente é pessoa jurídica. E as outras anotações que eu fiz tá aqui. Entender de matemática financeira, entender de cálculo de inadimplência para não tomar decisões equivocadas, entender de cálculo de prazo médio, porque o coordenador de contas a receber tem que estar alinhado com o coordenador de contas a pagar, que tem que estar alinhado com o controller para fazer um bom planejamento financeiro através da projeção do fluxo de caixa. Por isso que, às vezes, dentro do departamento de controladoria está lá a tesouraria, contas a receber, contas a pagar, dependendo da empresa, tá? Isso não é regra. Não tem, nada é regra, gente, nada é regra. O que mais? Atividades. Gestão de carteira de clientes, acompanhamento e gestão de KPIs financeiros. Então, essa pessoa tem que entender de indicador e tem que construir indicadores de forma coerente, tem que usar os que já existem, né, e construir os seus próprios indicadores. Gestão de equipe, porque é uma pessoa que trabalha com liderança. O que mais? Controle de inadimplência, realização de fechamento mensal dos módulos de contas a receber juntamente com o departamento contábil. Então, tem que fazer esse alinhamento aí, principalmente dependendo do regime contábil da empresa, né? Se é por caixa ou se é por competência, se for por caixa é mais, né, acirrado isso aí. Entendimento de auditoria, ou então, como se relacionar com o departamento de auditoria interna ou externa, a maioria interna, né? Experiência anterior na função eram requisitos, né? Isso aqui eu peguei também numa vaga de emprego, eu não sei se foi da Indeed ou foi da Cato, enfim. Aí os requisitos eram experiência em funções, em cargos em empresas anteriores, né? Superior em administração, contabilidade ou áreas correlatas e ter Excel avançado. Por que Excel avançado? Porque tem sistema, não precisa de Excel, gente. Lenda. Sempre vai precisar de um Excel. Sempre. Sabe por quê? Porque eu acho que quase ninguém tem um sistema personalizado para si. Né? Você contrata um sistema que ele atende outras empresas. Ele atendendo outras empresas, fatalmente em alguma necessidade que você tenha de relatório, pode ser que ele não te atenda. E pode ser que o relatório dele, né, precise de um ajuste. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso, e ele falando que ele é uma concessionária e eles tiveram a infeliz surpresa de identificar que teve um erro no sistema e o pagamento da comissão ficou equivocado. Eles não souberam dizer se ficou equivocado para mais ou para menos. Então, a partir daquele momento, passaram a fazer acompanhamento por meio de planilha. Então, não tem como fugir das planilhas, não, né? O bom e velho Excel. O que mais? Eu já trabalhei numa empresa que era analista financeiro que fazia tudo isso junto e gostava. Isso é apaixonante, né? Quem gosta de fazer conta é bom demais. Nas pequenas empresas você faz tudo, sim. Você faz tudo, mas o volume também é menor, por isso que é possível fazer tudo, certo? Então, quando eu tenho empresa maior, não, eu tenho um volume maior de operações, então eu tenho que separar as pessoas em cada cargo para que elas tenham tempo, né, hábil aí dentro das 8 horas de trabalho diária para poder realizar todas as conferências necessárias por causa do volume de operações. Agora, quando o volume é pequeno, você consegue fazer mais coisas. Pensem no seguinte, olha, eu vou dar o exemplo do dia de hoje, não vou nem fugir não, né? O que foi que a gente aprendeu hoje, gente, com o começo da nossa live? Quem ficou aqui? Teve gente que foi embora, tá tudo certo. Mas tem gente que está persistindo aqui, ficando comigo. Vocês podiam ter ido embora, não podiam ter ido embora? Deu 15 minutos, 16 minutos, quase 20 minutos de problema. Vocês podiam muito bem ter vazado. Não, vocês ficaram, vocês persistiram. E eu também podia ter ficado com raiva depois, porque eu também não vou fazer essa live hoje mais não, vou deixar para amanhã. Não, eu persisti, fui atrás de ver o que eu podia fazer com a minha limitação em conhecimentos tecnológicos, que já aprendi muita coisa. Eu não sabia, fazia a menor ideia de como é que fazia a transmissão de uma live, agora eu já sei. E cada dia que passa me apaixono mais porque eu aprendo coisa nova. Então, qual é a vantagem de você fazer tudo em uma pequena empresa?
porque você tem a oportunidade de ter uma visão holística de tudo, né? Ali, 360 graus de todos os setores, porque você tem que se desdobrar fazendo de tudo um pouco, então você vai ter condições de passar por todos eles e entender como é que eles se interrelacionam. Essa é uma das facilidades, uma das vantagens, claro que tem vantagem e desvantagem, né? Uma das vantagens de trabalhar numa micro e pequena empresa e média empresa. Qual é a desvantagem? Porque geralmente o valor do pagamento é um pouco menor de uma empresa de grande porte. Agora, empresa de grande porte, qual é a desvantagem? A desvantagem é que você fica muito especialista em um único setor e não consegue conhecer os demais setores, a não ser que você vá migrando para os demais setores. Gente, todo negócio tem pró e contra. Vamos aprender a olhar o lado cheio do copo, né? Tá meio cheio, não meio vazio. É mesmo, Cláudia, que bom. Exatamente, comprometimento dos dois lados. Então, a gente conseguiu aprender, vocês foram comprometidos e eu também. Então, tudo a gente tem oportunidade de aprender. Vamos trabalhar em áreas de finanças ainda em formação. Qual a dica? Eu vou te dar uma dica, eu não sei se tu vai gostar, mas eu vou te dar uma dica. Que eu fiz, né? Lá atrás, quando eu fazia curso de contabilidade, parênteses, tá? Já já volto aqui para os cargos. Ah, que legal! Obrigada. Vou até ler. Sua inteligência e determinação são radiantes, por isso ficamos. Obrigada. Então, vamos lá. Quando eu comecei a fazer o curso de contabilidade, foi assim. Eu casei, fui embora. Eu fazia engenharia no Ceará, na Federal. E aí resolvi casar, porque eu namorava meu esposo há muito tempo e a gente resolveu casar. Ele morava no Maranhão, enfim, larguei a faculdade e fui embora para o Maranhão. Cheguei lá no Maranhão, tinha a Faculdade Federal, Campus 2 da Federal, Campus 2 da Estadual. E aí, dos cursos que tinha, eu escolhi contabilidade. Fui fazer contabilidade. Nesse meio tempo, 2 anos depois, eu tive a minha primeira filha. E aí, quando eu tive a minha filha, eu trabalhava com meu esposo, aí já não pude mais trabalhar com ele, porque eu morava numa cidade, ele trabalhava 70 quilômetros da cidade onde a gente morava, e aí ficava muito complicado para eu ficar indo, porque eu tinha uma filha pequena e etc, enfim. Eu disse, não vou mais trabalhar com você, agora eu vou ficar aqui em Imperatriz, eu morava em Imperatriz na época. Vou ficar em Imperatriz e agora vou procurar um trabalho aqui em Imperatriz. Fui em vários locais e naquela época muitas empresas falaram para mim, e bati mesmo de porta em porta, olha, eu quero trabalhar, estou fazendo contabilidade, tal. E várias empresas falaram para mim que tinham 2 motivos pelos quais eu não seria contratada. Primeiro motivo, porque eu era mulher, casada, e segundo motivo, porque eu tinha filha pequena. Poderia ser que eu faltasse muito, porque minha filha era pequena e ia no médico, aí tem que faltar, não sei o quê. Aí eu disse, beleza. Quando foi um certo dia, eu estava na faculdade e eu vi um papelzinho colado lá na parede, dizendo que tinha uma vaga para administradora de contratos de locação e de venda, compra e venda, numa imobiliária perto da faculdade, inclusive. Fui lá participar do processo. No processo tinha eu e mais um rapaz. O rapaz já era formado e eu tinha toda essa condição. Não era casada, tinha uma filha pequena e ainda não tinha concluído. Foi o que aconteceu? Claro que o empresário contratou o rapaz. Só que na entrevista ele falou assim, olha, eu gostei da forma como você se portou na entrevista e tal. Eu tenho outra vaga que eu posso te oferecer, mas é de secretária, para atender telefone e anotar recado. Eu disse, eu quero. Foi que eu pensei naquela oportunidade. Eu preciso de uma oportunidade de mostrar que eu posso fazer mais do que, não desmerecendo, tá? Mais do que atender telefone e anotar recado. Não estou desmerecendo essa profissão, tá? Mas eu queria mais do que ser secretária. E aí eu comecei como secretária, fiquei acho que uns 2, 3 meses. O rapaz foi desligado, aliás, ele pediu para sair para ir para outra empresa, mudar de cidade, nem me lembro mais o que foi. Resultado, fui lá, fui transferida para o departamento de administração de contratos de locação e administração de contratos de compra e venda. Então, às vezes, mesmo a gente estando em estudo, às vezes é importante você perceber uma oportunidade em um local que você tem a possibilidade de crescimento e começar mesmo de onde você não gostaria, para você ter a chance de mostrar que você pode. Porque dentro de casa a gente não consegue fazer isso, né? Apesar de que hoje tem internet, mas enfim. Então, foi a forma como eu fiz. Então, talvez
escolher uma empresa que você possa começar um pouco abaixo para você ter a oportunidade de mostrar que você pode fazer mais, talvez seja uma forma de começar mesmo estando estudando, ok? A gente aprende muito quando a empresa é pequena ou média. Tenho modelos, Cláudia, inclusive tenho treinamento sobre isso. Vou falar sobre isso amanhã, tá? Beleza. Então vamos lá, adiante. E aí na parte de requisitos seriam esses, né, que a gente estava falando aqui para o coordenador de contas receber. E aí o próximo cargo, beleza. E aí o próximo cargo, meu clã, né? Pensam assim, meu clã. O próximo cargo seria gerente contábil, que está em demanda, né? O cargo que está em demanda. O que o gerente contábil faz? Ele planeja, supervisiona e gerencia atividades contábeis de acordo com as estratégias do negócio da empresa, realiza provisões orçamentárias, analisa e elabora balanços e balancetes. A gente tem um conceito errado de balancete, né? Balancete é outra coisa do que a gente pensa, tá? Eu tenho uma filha de 5 anos e casada, aprendo muito com você. Pois é, se alguém lhe disser assim que você não pode trabalhar porque você é casada e tem uma filha de 5 anos, desista não, vá para outra empresa que a outra, você vai encontrar uma empresa que vai te valorizar, que isso não é limitação para ninguém. Eu nunca deixei de trabalhar por causa de filho. Nunca deixei de trabalhar por causa do meu esposo, sempre foi compreensivo. A gente faz o que a gente, né, quer fazer, a verdade é essa. Claro que algumas vezes foge um pouco do nosso controle, né? Mas, em suma, é mais ou menos assim. E aí, o perfil da vaga: graduação em contabilidade, capacidade para manipular grande volume de dados e gestão de equipes. Então, esse é o perfil da vaga para quem quer trabalhar como gerente contábil. Salário de 18 a 25 mil, responsabilidade também na mesma proporção do salário, porque fazer a parte de gestão contábil, assinar documento de uma empresa de grande porte é de extremíssima responsabilidade, porque você está, acredito eu que é de grande porte, porque 18 a 25 mil não vai ser pequeno nem média. E essa pessoa tem uma responsabilidade tamanha que, quando acontece qualquer problema na empresa, o contador é um dos primeiros a ser convidado para se explicar, né? A gente vê vários filmes, inclusive vou dar uma dica de filme para vocês. Não aconteceu no Brasil, acontece. A gente tem a Lava Jato aí, né? Que não deixa a gente mentir. Mas tem um filme que é muito bom, eu usava quando eu dava aula na faculdade, já é de uma história antiga, mas explica muita coisa. Chama Enron, Os Mais Espertos da Sala. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, não sei onde ele roda, porque eu comprei o filme na época. Não foi Netflix, não foi nada disso. Eu comprei, né, o DVD do filme. Acho que tem para vender em sites que falam sobre conteúdo para treinamento, né? Foi assim que eu comprei. Então, Enron, Os Mais Espertos da Sala, é um documentário que fala sobre um dos problemas que teve lá nos Estados Unidos em 2008. Maravilhoso documentário. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, acredito que sim, né? Que vocês estão me ouvindo aqui. Eu acredito que sim. Sim, somos tão capazes. Mas, enfim, né? A gente não pode se limitar pelo que o outro... Eu não consigo controlar o que o outro fala ou pensa. Eu consigo controlar o que eu penso e o que eu falo. Adiante, vamos adiante, né? Se a gente não deu certo nesse lugar, a gente vai dar em outro. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Enron, Os Mais Espertos da Sala. Deixa eu ver se eu coloco aqui o nome do filme. Enron, Os Mais Espertos da Sala. Enron. E aí, vamos ver os conhecimentos que eu preciso ter para trabalhar nessa parte de gerência contábil. Parte de contabilidade, claro, tem no Netflix, olha aí que legal, então assistam, viu? Vale a pena, a gente aprende absurdo de coisas em relação à parte de... O tanto que é importante a parte da contabilidade, inclusive, na época, o meu TCC na época da minha formatura foi sobre a Big Five, né? Big Five eram as 5 empresas de auditoria internacional que auditavam o balanço das empresas que cotavam suas ações em bolsa de valores. Com esse evento aí desse filme, uma delas caiu. Então ficou, agora só são 4, né? Então eram 5, agora são 4. Para você ver o tamanho da responsabilidade que é a contabilidade de grandes empresas, aliás, de qualquer porte, né? Então é uma responsabilidade muito grande, tá?
Por isso o salário também deve ser compatível, né? E aí, tem que entender de planejamento, tem que entender de orçamento, tem que entender de balanço, principalmente. Tem no YouTube também, olha aí, que legal. Então já botem aí na programação de final de semana aí para vocês. No YouTube tem também, pois assistam o documentário, é muito legal mesmo. Até o Arnold Schwarzenegger na época era governador de São Francisco, se eu não me engano. Fala até dele também na história, enfim, assistam, é muito bom. Balancete, tem que saber fazer balancete, a gente está falando bastante aqui de balancete, né? Fazer projeção, tem que entender um pouco de auditoria para poder ele mesmo auditar os documentos que ele vai fazer, ou então para poder atender as empresas de auditoria, né? Porque geralmente empresas de grande porte, principalmente se é sociedade anônima, eles passam por processo de auditoria externa, né? Principalmente se estiver na bolsa de valor, porque aí tem que passar pelo processo de auditoria para poder aplicar os demonstrativos. Contabilidade financeira, balanço social, gestão de custos, finanças da empresa, planejamento tributário. Então, esses são os conhecimentos necessários para quem vai trabalhar como gerente contábil. E aí vem o controller, né, que era a nossa discussão saudável aqui do começo da nossa live. Quem é o controller? É o profissional de finanças com pilar de contabilidade que tem toda a estrutura de finanças abaixo. Perfil da vaga, conhecimento generalista de finanças, contabilidade, controladoria e a parte fiscal. Capacidade de transitar entre as áreas de liderança, entre áreas e liderança de times robustos. Então, o controller tem alguns departamentos de controladoria que eles trabalham muito a questão do... É como se fosse o controle interno da empresa. Ele é muito focado na gestão de risco, tanto risco interno quanto risco externo. Geralmente o controle, olha aí, ele tem que ter sempre alicerçado, o pilar dele é normalmente alicerçado na contabilidade, porque essas empresas maiores, eles trabalham com a contabilidade interna, né? E aí tem que estar sempre alinhada à contabilidade. Só que quando a gente está falando contabilidade, eu estou falando, existe uma diferença entre a contabilidade fiscal e a contabilidade gerencial, né? Contabilidade gerencial, eu tenho liberdade de construir os demonstrativos desde que eu preserve a coerência da melhor forma possível para o gestor enxergar o que precisa ser enxergado para fazer gestão. Então, eu posso ferir princípios princípios não, né? Mas eu posso ferir regras legais. Foi estranho, né, eu falar isso. Eu vou dar um exemplo, para vocês não falarem que eu estou ensinando ninguém a fazer nada contra a lei, tá? Controladoria, área preferida dos alunos, da Mônica. Se fosse por mim era custo, tá? Custo é análise de balanço, mas, enfim, vamos lá, controladoria. O que eu quis dizer com ferir princípios e inferir legislação? Vou dar um exemplo. Existe a DRE fiscal, ela segue a estrutura designada pela Receita Federal, que é a demonstração que ela é obrigatória ser apresentada periodicamente, conforme o tipo de empresa e etc., dentro da obrigatoriedade, conforme também o regime tributário, e ela segue um padrão de construção que esse padrão ele é rígido para todo mundo, é do mesmo jeito para todo mundo, certo? Sim, mais ou menos. E aí existe a contabilidade gerencial, que a gente faz uma DRE gerencial, onde na DRE gerencial eu desconsidero a construção na estrutura fiscal e faço de acordo com um critério da contabilidade gerencial. Então, os dois demonstrativos dão informações diferentes e têm construções diferentes, portanto, análises diferentes também. Tem alguns indicadores que eu só consigo identificar por meio de uma contabilidade gerencial e tem alguns indicadores que eu consigo fazer por meio da contabilidade gerencial e por meio da contabilidade fiscal. Mas existe essa diferença. Então, quando eu estou falando que na contabilidade gerencial eu tenho liberdade de trabalhar, é que eu não estou amarrada à legislação, mas eu não posso ser contra a lei. Não foi isso que eu quis dizer. Eu só não preciso seguir a estrutura porque eu não vou apresentar para órgãos, eu vou tomar decisões. Precificação, ponto de equilíbrio, alavancagem operacional, alavancagem financeira e etc. Então, isso parte de uma contabilidade gerencial, que a construção é totalmente diferente da construção na fiscal, tá? Foi isso que eu quis dizer, por favor, não mandei ninguém ser fora da lei não, tá?
E aí, na controladoria, o controller, ele tem um salário de 20 a 25 mil, porque ele está na parte mais estratégica e de decisão, né? Ele trabalha muito forte com planejamento. E o percentual de aumento em procura de controllers, 33%. Chegou na hora que tinha que chegar na hora certa. Não se preocupe não, que vai ficar salva a live. Até o final da semana você vai ter a oportunidade de assistir o comecinho, tá bom? E aí, quais são os conhecimentos que precisa ter quem trabalha na área de controller? Trabalha como controller, né, na controladoria. Tem que entender um pouquinho de auditoria interna para poder o quê? Identificar riscos, diminuir esses riscos, para poder evitar problemas aí que possam provocar, quero ser controller. É uma boa profissão, excelente, viu? Muito demandada e com pouca, muito ofertada e com pouca demanda, né? Poucas pessoas com habilidade para assumir esse cargo. A gente tem que entender de muitas coisas, de contabilidade financeira, de contabilidade fiscal, tem que entender de auditoria, de análise de riscos, de planejamento, da parte de controle, de orçamento, de custos, de análise financeira e contábil, tem que entender dos indicadores, tem que entender dos balanços, de como são construídos os balanços, como são feitas as projeções, tem que entender de tudo isso aí para poder trabalhar nessa parte de controle. Tá? Certinho. E aí tem que trabalhar nessa parte de controller, tá? Mas é uma área. Você tem condições de ser controller de uma empresa menor, seria meio que um gestor financeiro. Inclusive, tem um livro legal para mostrar para vocês. Olha que livro legal. Estou separando aqui. Vocês não vão conseguir ler porque vai estar de trás para frente, né? Aí, não sei, está trocado. Manual de Descrição de Cargos e Salários. Esse meu aqui é antigo, mas eu acho que não mudou muita coisa, não. Muito legal esse livro aqui, que fala sobre as descrições dos cargos e salários, todos os cargos e salários que tem nos CBOs, para a gente entender o que pode ser cobrado desses cargos e funções, desses cargos, né? Então, salário eu não vi aqui não, mas é manual de descrição de cargos e salários. Até porque o salário ele muda. Então, tem todos esses cargos aqui, o que pode ser exigido da pessoa, de acordo com o texto, né? De forma aí prática. E aí depende muito do porte da empresa. Mas é um livro bem legal, tá? É uns R$120 mais ou menos esse livro. Um livro muito bom. E aí nós temos aqui todos esses conhecimentos que a gente precisa ter quando a gente vai trabalhar na parte de controladoria, como controller. Gente, tudo que eu tô falando para quem faz o financeiro, tá? Por favor, quem for empresário, continua aqui, porque isso serve para você também. Porque eu conheço muitos empresários que são apaixonados pela parte financeira e gostam de fazer o financeiro de suas empresas. E aí eles contratam pessoas mais para a parte operacional. Mas essa parte de construção de relatório, de tomada de decisão sempre tem que ser do empreendedor, né? Mas essa parte de construção de relatório, de visão e tudo mais, eles gostam de fazer. Então, o que eu falo aqui não é só para quem é funcionário, não, tá? É para quem trabalha com o financeiro. Ah, Mônica, eu tenho que aprender tudo isso aqui? Eu acho, assim, que o empresário, ele tem que saber fazer para poder mandar, né? Senão, como é que ele vai mandar se ele não sabe fazer? É igual o post que eu coloquei lá no meu feed, muito prático. O que eu não entendi? Me explica aí depois o que é muito prático. É igual o post que eu botei lá no meu feed. A maioria das dificuldades que os empreendedores sentem em contratar pessoas para o financeiro é porque eles não sabem o que tem que ser feito no financeiro. E aí não sabe quem contratar, acha caro às vezes o valor de uma pessoa, mas ele não entende que tipo de conhecimento essa pessoa tem que ter para entregar o que essa pessoa tem que entregar para ele. Ele não sabe nem o que a pessoa tem que entregar e nem muito menos analisar quando ele recebe. Então, eu vou dizer de uma forma geral o que uma parte dos empreendedores faz. Analisa faturamento, quando consegue separar o faturamento, porque às vezes ele nem consegue separar o faturamento, ele está analisando as entradas, falando que está analisando faturamento. Então, geralmente, quando eu vou atender alguma empresa, eu pergunto assim, quanto você fatura? Aí a pessoa me diz tanto, eu pergunto, o que é faturamento para você? Porque a maioria das vezes existe uma confusão de conceito aí. Ele pensa que o que está entrando é faturamento. E não é, né? A gente sabe que não é obrigado a ser, né? A não ser que venda tudo à vista, né? Mas
existe essa dificuldade de conceito, né? E aí, o que acontece? A gente tem que... Me perdi. Isso de vez em quando acontece, tá? Acho que é a idade. Enfim. E aí, a gente tem que entender de todos esses conceitos para a gente ajudar as micro e pequenas empresas. Então, na micro e pequena empresa, eu tenho que... o livro com CBOs. As pequenas empresas não têm esses conhecimentos de CBOs. Não tem nem conhecimento de CBO, nem tem conhecimento de cargo, não tem conhecimento de função, não tem conhecimento de demonstrativo. Lembrei. Elas analisam faturamento quando essa informação não está misturada com recebimento, analisa o extrato da conta e o que tem para pagar e o que tem para receber. Se eu estiver mentindo, por favor, alguém diga aí para mim. Mônica, é mentira, não é assim não. Mas existe uma grande quantidade de empresas que faz gestão dessa forma. E a gente sabe que, existe um universo de coisa para descobrir através da gestão financeira, através da coleta de dados e organização desses dados de forma coerente. Existe um universo de coisas. É a quantidade de informação mesmo, né? Eu estou respondendo um aqui, eu estou respondendo outro ali. Obrigada aí. E aí a pessoa não tem essa noção. Então, meu papel é desmistificar esse negócio de achar que é só olhar conta receber, conta pagar, data de pagamento, data de recebimento. E que todo mundo entenda que existe um universo de coisas que a gente pode calcular e descobrir através dos números da empresa, porque eu acredito que eles falam, né? Eu uso essa máxima aí, os números falam. Inclusive, minha marca registrada, os números falam. Meu e-mail vai pelo domínio, os números falam. Meu domínio, os números falam. Né? Eu nunca botei meu Instagram desse jeito porque, enfim, comecei com meu nome, vai continuar com meu nome. Mas eu quero que as pessoas entendam que olha, quando a gente começa a ver os números, as informações através dos números, dos indicadores, a cabeça da gente abre. Eu espero que a cabeça de vocês esteja abrindo para muita coisa aí, porque eu já recebi esse relato. Muito que eu comecei a te ouvir, eu pensava que financeiro era uma coisa, agora eu estou começando a entender que é outra. E tem outras possibilidades. É tudo misturado. Obrigada aí, gente. Meus fiéis escudeiros, vocês me defendem. Eu sinto que o financeiro é mais profundo ou mais embaixo. É mais embaixo, mas na hora que você descobre, você consegue juntar as informações aos poucos, né? Não precisa ter pressa. Aí você vai vendo que quando você descobre como fazer as coisas, você consegue organizar de uma forma melhor. Porque se você não sabe o que você está procurando, como é que você vai começar a sua busca, né? Mas você vai começar a organizar as coisas, você não sabe o que você quer lá na frente. Fica tudo junto e misturado. Entendi que existia um universo e por isso decidi sair da empresa para trabalhar, para crescer nessa área. Parabéns pela decisão. Decisão bem corajosa, mas muito louvável, né? Os números falam e muito. Falam mesmo. Vocês vão ver que os números falam tudo, né? Conta toda a história. Quando a gente começa a juntar as informações, a gente começa a falar coisas que o empreendedor nem falou pra gente. Você vende de tal jeito, né? Você deu desconto assim, assim, assado, né? Você comprou sei lá como, né? Você começa a descobrir as coisas sem a pessoa falar. A pessoa quer esconder e não consegue, né? Contabilidade gerencial é tudo de bom, é isso mesmo, também acho. Sou suspeita, né, para falar, mas eu também acho. E aí nós temos aqui o gerente de tesouraria, que é outro cargo que está em demanda, fortíssima agora, com crescimento de 13%. Gestor de tesouraria, eu já trabalhei em tesouraria, mas foi no banco. Mas não deixa de ser uma tesouraria, né? Estou cursando gestão financeira, perfeito. Olha, quem está em qualquer área afim aí da parte de contabilidade, a área de gestão, né? Todos falam a mesma linguagem, só tem um detalhe ou outro que muda de um curso para o outro que complementa um curso ao outro, né? Então, em minha empresa acontece justamente isso, sentir a necessidade de aprender a lidar com o financeiro de verdade. Parabéns, Roberta, parabéns. É isso aí. Então, não se aveste, né? Como diz no Nordeste, não se aveste, não se apoquente, não fique agoniada, vá fazendo aos poucos, um passo de cada vez, e você vai ver que, olha, é que nem eu falo também quando eu vou atender empreendedores. Tem gente que fala assim, mas meu negócio está muito bagunçado. Gente, a gente tem que começar onde está, do jeito que está, para chegar onde a gente quer. Se a gente for esperar, tá tudo pronto para fazer, não precisa fazer mais. Então,
tem que fazer do jeito que está e começar a entender as coisas, porque à medida que você vai entendendo, aí você vai modificando os processos financeiros aí dentro da empresa, para atender a sua necessidade. Eu falo assim, que o financeiro ele é muito personalizado, porque ele depende do tipo de empresa, do segmento, do modelo de gestão, depende de uma quantidade grande de variáveis, e misturando tudo isso acaba sendo único para cada negócio. Claro que tem algumas coisas que são padronizadas, né? Mas tem uma ou outra coisa que ela é específica para cada negócio. Então, você vai descobrindo isso aí, vai encontrando a melhor forma de juntar as informações e conversar, né, com esses números. O problema é que a gente não está tendo ainda muito hábito de conversar com os números, mas isso vai mudar de história, né? E aí vamos falar do último aqui, gerente de tesouraria. O que faz um gerente de tesouraria? Ele é responsável por supervisionar as atividades da área financeira, contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa e orçamento, com o objetivo de estabilizar financeiramente a empresa, deixando as contas em ordem, gerando lucro à companhia. Então, esse é o gerente de tesouraria, que às vezes se mistura com controller, dependendo do porte de empresa, porque às vezes não tem, a empresa não é tão grande que consegue fazer todos os setores que um departamento financeiro pode ter. São 9 setores. E tem empresa que não consegue financeiramente ter 9 setores somente no financeiro. O que ele faz? Aglutina alguns setores, junta uns com os outros e faz um bem bolado ali, né? E junta aquelas funções e aqueles cargos em uma única pessoa, que é o que eu acho que é uma vantagem das micro e pequenas empresas, né? E aí, o conhecimento que ele tem que ter, a pessoa de tesouraria. Por exemplo, eu vou falar aqui, ó, trabalhei na tesouraria de banco. Por quê? Porque eu era gerente administrativo, então eu cuidava da tesouraria da retaguarda dos caixas. O que eu fazia? Analisava o balanço lá do banco para verificar se não tinha ficado nenhum tipo de lançamento no local errado. Conferia os malotes de todos os clientes, todos os caixas, a bateria de caixa no final do dia para ver se não estava dando diferença para mais ou para menos. Se desse diferença para mais ou para menos, eu tinha que registrar a diferença. Ainda peguei um pouquinho de lançamento de pagamento de título com cheque de terceiro, então tinha que acompanhar as devoluções de cheque de terceiro. Logo suspendeu isso aí. Eu fazia contagem de numerário para poder fazer a sangria lá para as empresas de transporte de numerário, né, para poder tirar o dinheiro da agência, para tirar o risco. Eu fazia a análise dos malotes com os cheques devolvidos e os cheques que tinham que ser analisados para saber se ia para compensação para pagar ou se ele ia ser devolvido com as linhas de devolução. Eu fazia conferência, enfim. Então, era um segmento bem particular, onde eu tinha atividades que uma empresa comercial normalmente não tem, não seja bancária. Então, essa parte, o gerente de tesouraria, ele vai ter alguma particularidade dependendo do segmento. Nossa, amanhã eu vou dar indicação de cursos, se preocupa não. Amanhã comparece na live que eu vou falar sobre curso. Tô rindo, mas amanhã eu vou falar. Eu tenho um treinamento, tá? Onde eu faço uma mentoria em fluxo de caixa, mas amanhã eu vou falar mais sobre ele. Mas aparece amanhã na live que eu vou explicar como é que funciona. Acho que vai te ajudar. Certo? Aparece amanhã. E aí, então, essa parte de gerente, todos esses cargos aqui que eu li, vai depender muito do porte da empresa, vai depender muito do segmento. Então, até isso a pessoa tem que ter. Não só entender compreender como fazer as coisas de forma ali rígida, mas eu tenho que ter a flexibilidade de adaptar para o segmento do negócio, da empresa que eu estou atendendo, ou como funcionário, ou para a minha própria empresa, ou então como terceirizado, enfim. Existe uma pequena diferença aí entre você ser terceirizado como analista e terceirizado como consultor, né? Analista financeiro. Analista financeiro também é uma função de entrada, tá? Uma função não, um cargo de entrada, um cargo da parte operacional, que é aquela pessoa que dá entrada nos dados e que ele dá entrada nos dados para poder lá na frente sair as informações através de relatórios. Ele também é uma atividade terceirizada, onde na terceirização da atividade faz-se o controle ali do financeiro da empresa, sem estar dentro da empresa, né? E
também é chamado de analista financeiro. Inclusive, tem uma pessoa aqui na live que é analista financeiro. Então, geralmente, quem faz o BPO tá nessa parte de analista financeiro, né? Agora, quem está na parte de consultoria, quem está querendo trabalhar ou está trabalhando com consultoria, a consultoria geralmente é um trabalho quê? De levantamento de dados, de mapeamento de uma situação, de indicação de uma solução. Isso é uma consultoria. Aí existe uma pequena diferença, essa é a minha percepção, tá? Isso é uma pequena diferença entre a consultoria e a mentoria. A mentoria, você acompanha a pessoa na execução daquela atividade, é como se você acompanha a pessoa na execução da atividade, ensinando a pessoa a fazer. E o que é uma assessoria? É você fazer para ela todos os meses, periodicamente, aquilo que tem que ser feito. Resumindo, é mais ou menos isso que eu entendo. Pode ser que eu esteja equivocada, mas eu entendo dessa forma. Então, tanto faz você trabalhar internamente na empresa, você ser dono da empresa, você ser assistente financeiro, você ser consultor, você ser mentor, você ser assessor, enfim. Todos esses aí, eles têm que ter conhecimento profundo de finanças e de outras áreas correlatas para poder não fazer só aquela matemáticazinha boba, né, de mais e menos. Para quem vai trabalhar como gerente de tesouraria, quais são os conhecimentos necessários? Conhecimento de técnico em contabilidade financeira principalmente, nem tanto a contabilidade fiscal. Compreensão acerca do mercado de capitais, porque geralmente a pessoa que é do financeiro, ele vai aproveitar as oportunidades que ele tem para aplicar recursos que sobram ou identificar formas de captação de recursos quando falta. Então, se ele vai aplicar recursos que sobram, ele tem que entender um pouquinho de mercado de capital, de investimento e etc. Domínio de fluxo de caixa, domínio extremo de fluxo de caixa, né? Habilidade de gestão de capital de giro. Capital de giro é outro tema muito legal, porque tem muita gente sem conseguir entender direito essa questão do capital de giro e todo mundo quer saber como é que faz para entender qual é o capital de giro que a empresa precisa ter, né? Então, é um tema muito interessante. Capacidade de analisar e projetar situações. Então, essa pessoa tem que ter uma visãozinha de futuro, né? Entender um pouquinho de risco. Domínio de análise de estratégia para aumentar a geração de lucro e de caixa da empresa. São duas coisas totalmente diferentes. Pode ser que a empresa tenha lucro e não tenha caixa. Pode ser que a empresa tenha caixa e não tenha lucro. Como pode ser que a empresa tenha lucro e caixa, pode ser que a empresa nem tenha lucro nem caixa, né? Então, tem que saber o que fazer nesse momento. Por isso que esse profissional está sendo tão procurado, porque é um momento de muita decisão e não existe uma... Como é que eu falo? Não existe muita folga para decidir, né? Eu não estou com tanta folga financeira. Alguns segmentos eu não estou com tanta folga financeira para me dar o luxo de me equivocar em alguma decisão e não ter problema de caixa. É isso que eu quero dizer. Então, se eu não estou com essa folga, eu tenho que fazer a conta milimetricamente para diminuir a possibilidade de eu ficar sem caixa por uma decisão equivocada. Então, eu tenho que acompanhar de uma forma mais rígida. Então, normalmente, quando a empresa tem muito recurso, ela flexibiliza um pouquinho no acompanhamento, né? Ela afrouxa um pouquinho no acompanhamento. Quando a empresa tem pouco recurso, aí ela entende a necessidade de acompanhar mais de perto. Mais capacidade para identificar oportunidades de investimento após a análise demonstrativa financeira da empresa. Então, não é só investir, é investir, identificar o tempo que aquele investimento vai ficar preso, quanto tempo eu vou ter disponibilidade daquele recurso para ele ficar investido e quanto tempo eu vou ter que pegar aquele recurso de volta, né? Então, a decisão de investimento não é só sobre o investimento em si, mas é sobre a projeção do fluxo de caixa e quando eu vou precisar desse recurso. E a habilidade de avaliar e elaborar modelagens financeiras, né? E aí nós falamos aí sobre essas atividades, esses cargos, na verdade, que podem ser desempenhados por pessoas que são donas da empresa, por pessoas que são contratadas pela empresa, ou então pessoas que são terceirizadas pela empresa. E aí minha proposta para vocês era justamente a gente... Vou alterar a página aqui, só um minutinho. A gente fazer mais 2 atividades, mas eu sei que vocês não vão fazer essas atividades hoje. Eu gostaria que vocês fizessem sozinhos, né, no conforto da casa de vocês, sem eu ficar falando, sem parar, igual a matraca. Até porque vocês vão precisar refletir para responder essas perguntas. É uma sugestão, tá? Eu achei que era bem propício. Eu fiz um e-bookzinho, um caderno de atividades, na verdade, onde esse caderno de atividades vai ajudar vocês a
a fazer um plano de crescimento profissional. E esse plano de crescimento, eu nem chamei de plano de carreira, porque isso aqui não é só para funcionário. Eu não pensei somente em funcionário, né? Eu pensei em empresário também, por isso que eu mudei o nome e chamei de plano de crescimento profissional. E aí eu vou colocar o link aqui para que vocês possam ter acesso tanto ao plano de crescimento profissional, né? Plano de crescimento profissional. Vou gerar o link aqui para copiar e colar lá. E aí vocês vão poder baixar e refletir sobre tudo que a gente... Era bom que fosse hoje porque tá fresco na memória, né? Mas eu sei que também já estamos com o nosso horário avançado, né? Então já tá tarde. E pode ser que vocês fiquem cansados. Mas eu vou botar o outro e-book, né, que eu fiz. Eu fiz uma atividade 2 para vocês preencherem no Google Forms. Então, eu vou colocar a atividade também do Google Forms para que vocês possam preencher, pode ser amanhã. E aí vocês, no final do preenchimento do Google Forms, vocês podem pedir para enviar para vocês também, para vocês ficarem com a informação salva para vocês, né? Chegar no e-mail de vocês. Então, já está alterado aqui na página do curso, já coloquei. Estava até com o link aqui, mas acho que o link estava errado. Coloquei o outro e-book e o link para atividade no Google Forms. Então, já está completinha aí as atividades do dia 2. E qual é essa atividade? É justamente a sugestão de vocês fazerem um plano de desenvolvimento para vocês. Aqui me perguntou assim, diretor financeiro. O que você queria saber sobre diretor financeiro? Isso vai variar muito de empresa para empresa. Grandes empresas, o diretor financeiro ele faz somente análises, principalmente de longo prazo, estabelece ali o planejamento estratégico, sempre alinhado com os números da empresa, tá? Ele faz ele solicita os demonstrativos para poder fazer as análises e encaixar aquelas informações dentro do planejamento estratégico, que geralmente é de longo prazo. Só que hoje, o planejamento estratégico, ele está... Nesse momento, ele está meio que sendo substituído por um planejamento de um tempo mais curto, por causa das grandes mudanças que estão acontecendo agora com tanta rapidez, né? Está mudando tudo muito rápido por causa desse momento que a gente está vivendo. Isso é universal, né? Então, está sendo um planejamento de um tempo um pouco mais curto, certo? E aí minha sugestão era que vocês fizessem um planejamento desse plano de crescimento profissional, onde eu sugeri que vocês identificassem aí a zona de conforto de vocês, o estado atual em que vocês se encontram profissionalmente, qual seria o estado desejado o estado desejado que vocês querem, né, para um futuro próximo. Aí eu sugeri até de 1 ano a 2. Listar os 5 conhecimentos que vocês acham, de acordo com o que a gente conversou hoje, por isso que eu pedi para vocês anotarem. Quem anotou tá com um caderno rico aí de informação, né? Quem não anotou vai ter que assistir a live de novo para anotar. Quais são 5 conhecimentos urgentes para você alcançar o seu objetivo aí, de acordo com o que você estabeleceu? Você traçar as metas para você alcançar esse objetivo. Se elas forem muito extensas, façam pequenas metas para que você possa se presentear quando alcançar essas pequenas metas, né? Para poder você ficar mais motivado, porque às vezes quando faz um negócio muito assim difícil de alcançar, a gente se desmotiva porque demora demais, né? Para chegar lá no fim. Estipule prazos, principalmente, porque meta sem prazo não é meta, né? É só um sonho. E elabore uma estratégia para alcançar tudo isso aí que você deseja. Então, foi assim o fechamento que eu pensei, de vocês estabelecerem esse plano aí para vocês. É uma coisa trabalhosa, nem sempre a gente gosta de fazer, né? Porque quem mexe com número, às vezes não gosta muito dessa parte romântica aí da história, né? Mas ela é necessária, tá? Porque, como eu falei ontem, como eu falo de vez em quando, a oportunidade, para ela ser o cavalo selado passando na nossa frente, eu tenho que estar preparado, né? Eu não posso estar despreparado. Você imagina se chega para vocês uma oportunidade de assumir um cargo de controle e vocês não têm os conhecimentos necessários. Adeus essa oportunidade. Não é porque deixou de pular para cima do cavalo, não é porque não tinha nem altura, né, para chegar na cela. Então, tem que identificar o que vocês têm que adquirir de conhecimento para alcançar o objetivo que vocês desejam aí, tá? Então, foi a forma que eu encontrei de ajudar nesse fechamento aí da aula de hoje, para que vocês possam aproveitar melhor as oportunidades aí que o financeiro oferece. Mas se vocês analisarem todos eles, claro que a gente está falando de cargos do financeiro, todos eles envolvem matemática financeira, contabilidade financeira,
a parte de... primordial é o quê? Os controles financeiros básicos, se eles não tiverem feitos corretamente, todo o resto fica equivocado também, né? Então, tem que cuidar ali da entrada de dados, senão a gente não consegue chegar na parte mais legal, que é a parte de análise. Como é mesmo o nome do filme? Enron, os mais espertos da sala. Não dá nem para escrever, né? Porque senão eu fico na frente aqui. Enron, os mais espertos da sala. No meu perfil tem ele, eu acho que eu postei semana passada, se eu não me engano, dica de filme. Enron, os mais espertos da sala. Enron. Enron, era o nome da empresa. Enron, os mais espertos da sala. E criar uma escala de conhecimento e não parar. É isso aí. É a forma que eu encontrei de ajudá-los e de dar uma colaboração para retribuir aí o companheirismo de vocês na aula de hoje, certo? E aí, como é que foi o dia de hoje? Falei sem parar, igual uma matraca, né? Tô até com a garganta seca. Conta aí. Muito bacana, né? Saber tudo que a gente pode alcançar através da gestão financeira. E fala aí, só pra gente finalizar. Estamos finalizando, me conta aí. Como é que foi o dia de hoje? O pessoal aqui do Instagram também tá comigo, eu tô gostando. Foi show, que legal, tá vendo? A gente não pode falar só de fazer conta sem entender propósito, não. Propósito é importante. Inclusive, eu falo uma coisa para vocês. Tentem achar os valores que vocês têm aí na vida de vocês, que isso aí vai interferir também no que vocês vão escolher em termos de profissão, tá? O que vocês valorizam? Tentem achar. Correria para fechar o mês, é isso aí. Estamos fechando o mês, né? Pior mesmo essa semana que vem, né? Que tem folha. Quem tá no escritório, peguei a live na metade, mas já amei. Que legal, então amanhã você tá convidado para estar na live aqui com a gente, que vai ser às 8 horas. Se inscreve no meu canal do YouTube, no meu link da minha bio tem lá no primeira opção lá é a Semana Mais Gestão Mais Lucro, com as aulas do dia 28 ao dia 30, então tem a aula de ontem, tá salva no meu YouTube. A aula de hoje, que vai ficar salva no YouTube também, tem a aula de amanhã, tá bom? Entra lá. Excelente, uma rica oportunidade. Obrigada por nos proporcionar esse aprendizado. Por nada. Beleza, então amanhã a gente tem aula de novo, certo? Pode sim. É só querer, mas pode. Tem um preço, tudo tem um preço. Lembre-se, por isso que eu tô falando. Faça um levantamento dos valores de vocês, porque tudo tem um preço, tá? Obrigada. Obrigada. Sou ótima de idade, que eu vou tirar uma foto. Ai, quem puder aí, me considera. Então, tira uma foto aí da nossa página e compartilha lá no Instagram e me marca, que aí eu recompartilho, né? Deixa eu salvar aqui, vou tirar um print da tela. Ixi, Maria, mas eu fiquei feia nesse print. Considera aí, gente. Me marca lá no Instagram para eu poder postar lá no Instagram. Estamos em fechamento de faturamento e de folha, mas foi ótimo. Gostei muito da live. Obrigada. Obrigada. Amanhã de novo às 20, tá? Aí a gente vai falar sobre um conteúdo bem legal aí para a gente fechar esse assunto aí da gestão financeira e aí a gente vai trazer um conteúdo um pouco mais prático amanhã. Obrigada, gente. Beijo no coração. Até amanhã, às 20 horas. Aguardo vocês. Espero que vocês aproveitem o conteúdo que eu disponibilizei lá na página. Quem está no Instagram, entra no link da minha bio, se inscreve para acessar a página. E quem está aqui no YouTube também, eu vou colocar na descrição do vídeo como que você faz para poder acessar aí a inscrição dessa semana, tá bom? Beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã. O e-book está na página aqui, ela está fixada no topo aqui do chat, tá? Só clicar aqui na página que tem todo o e-book de ontem e o e-book de hoje, tá? O caderno de atividades, né? Da aula de ontem e da aula de hoje. Quem não conseguiu anotar, amanhã assiste a live de novo e anota, tá bom? Gente, fiquem com Deus e até amanhã às 20.